Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição de número 12, que tem como título Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. Mas antes eu queria mandar aquele abraço, aquela saudação a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Já estamos quase chegando no final desse trimestre, já estamos na lição de número 12, tem a 13 ainda depois dessa, mas eu quero dizer para você que no próximo trimestre estaremos aqui estudando. Continuaremos juntos no próximo trimestre com novidades, então continue no canal, continue acompanhando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você receber as notificações e continuaremos aqui a lição 12, a 13 e o próximo trimestre que vai ser maravilhoso, tenho certeza. E o agradecimento dessa semana é para você que nos acompanha aqui no canal desde o início, ou para você que chegou nessa lição, não importa. O importante é que você está aqui, estudando e aprendendo sobre a Palavra de Deus. Continue conosco e vamos juntos pregar o Evangelho. Porque nós sabemos que vivemos numa era digital e nessa era digital o que nós podemos fazer para pregar o Evangelho? Compartilhar o vídeo com mais pessoas possível, para que esse vídeo boe pelos ventos e atinja os corações das pessoas que mais precisam, não é mesmo? Vamos orar para poder começar a lição de número 12? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui aprendendo sobre as suas palavras, porque mais uma vez estamos entendendo o seu amor. Abra o nosso entendimento, que nós possamos aprender, mas não só aprender, mas colocar em prática e demonstrar para as pessoas à nossa volta, que nós possamos demonstrar o amor e a justiça de Deus a todos que nos rodeiam. E seja conosco durante essa lição, nos abençoe, em nome de Jesus para sempre. Amém. A lição de número 12, que tem como título O Amor e a Justiça, os dois maiores mandamentos. Nós já estudamos desde o início do trimestre que o amor e a justiça, eles caminham juntos, eles andam lado a lado. Onde existe o amor, precisa existir a justiça. E a justiça só pode ser feita com amor. Porque se ela não estiver sendo feita com amor, não é a justiça. E Deus ama a justiça. Se Deus ama a justiça e eu amo a Deus, consequentemente, eu também amo a justiça, correto? A própria lição diz assim, no verso áureo, ou no verso para memorizar, porque eu sou da antiga, na minha época era verso áureo, mas hoje é verso para memorizar. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, que vê, como pode amar a Deus que não vê? Isso é profundo. Como eu vendo o meu irmão, vendo as pessoas à minha volta, como eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, mas eu não amo o meu irmão que eu vejo, que está comigo, a pessoa que está do meu lado, as pessoas que me rodeiam? Isso é bem forte, isso está em 1 João 4:20. Ou seja, se eu amo a Deus, e Deus é amor, e Deus ama a justiça, então, consequentemente, eu também devo amar o meu irmão, eu também devo amar a justiça, eu também devo demonstrar amor para as pessoas à minha volta. Aqui já entrando na parte de domingo, vem falando sobre os dois maiores mandamentos. Quais são os dois maiores mandamentos? Acabamos de falar, que é amar a Deus e amar o próximo. Se eu amo a Deus, consequentemente, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso amar todas as pessoas à minha volta. Porque Deus é amor. E tudo que Deus nos ensina é sobre isso, amar a Ele e amar o seu próximo. Acabamos de ler o verso que diz ali, que se eu amo a Deus que não vejo, por que não amar meu irmão que estou vendo em todo momento? Aqui na própria lição, depois da pergunta número 1, no primeiro parágrafo, diz assim, o primeiro grande mandamento: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E qual o segundo mandamento? O segundo mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas agora eu vou te fazer um questionamento. Como eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Eu preciso primeiro fazer o quê? Eu preciso começar a me amar. Eu preciso começar a cuidar de mim. E aí, a partir do momento que eu começo a cuidar de mim, começo a me amar, eu vou amar o meu próximo.
Eu preciso primeiro amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. E a partir desse momento que eu começo a amar a Deus, eu começo a fazer Deus começa a fazer maravilhas na minha vida e, consequentemente, eu vou começar a me amar e eu vou começar a amar o meu próximo. Vou contar uma pequena experiência da minha vida. Eu, nos últimos 2 anos e 3 meses, eu perdi 50 quilos. Eu estava bem gordo, eu estava praticamente... Eu não me via uma perspectiva de vida muito longe. Eu não me amava. Eu acabava com o meu corpo através da má alimentação, falta de exercício físico, falta de sono. Então, todas essas coisas estavam me deixando, acabando com a minha saúde, acabando com a minha vida, ou seja, eu não me amava. Mas a partir do momento que eu tomei uma atitude na minha vida de começar a praticar exercícios físicos diário, eu começar a mudar minha alimentação, começar a cuidar da minha noite de sono, começar a tomar mais água, começar a cuidar da minha vida, da minha saúde, eu virei uma nova pessoa. E as pessoas ao meu redor começaram a ver a minha mudança. E eu comecei a me preocupar com as pessoas. Eu começo a ver as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero compartilhar com as pessoas, eu quero compartilhar a minha vida, a minha história, o meu emagrecimento. Começo a compartilhar, a falar de Deus para as pessoas. O que isso aconteceu? Eu comecei a me amar, eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a ter uma nova vida. Eu comecei a amar mais a Deus, eu comecei a me amar mais e agora eu também estou amando mais as pessoas à minha volta. Tudo é uma consequência, tudo é um conjunto de coisas através dos nossos atos. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não nos ligamos a Deus, consequentemente a gente para de amar a si mesmo, consequentemente a gente para de amar o nosso próximo. Mas quando você começa a ter uma conexão com Deus, quando você começa a amar as pessoas à sua volta e a se amar, a sua vida fica outra vida. Você vira uma nova pessoa. E já entrando aqui na parte de segunda-feira, já acabamos de falar sobre os dois maiores mandamentos, que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amar o seu próximo como a si mesmo. Esses são os 2 maiores mandamentos. E quais são os 2 maiores pecados? Os 2 maiores pecados é a idolatria. Um dos maiores pecados é a idolatria, e o outro maior pecado é a injustiça e o mal praticado contra outras pessoas, uns contra os outros. Gente, sobre a idolatria. Como que eu posso amar a Deus e amar outros ídolos? Não existe, não dá. Ou você ama a Deus, ou você ama outros deuses, certo? Não tem como você falar, eu amo a Deus e amar outros deuses. Não. A idolatria é um dos maiores pecados porque Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso provedor. E a partir do momento que eu tiro meus olhos daquele que me criou, daquele que me sustenta, daquele que me deu vida, e começo a adorar outros ídolos, eu estou deixando de amar a Deus, eu estou deixando de amar aquele que me criou, aquele que se preocupa comigo no cada detalhe da minha vida, aquele que me ama. Então, a idolatria é um dos maiores pecados porque nós não podemos dividir a adoração nossa, falar que ama a Deus e amar outras coisas. E quando a gente fala de idolatria, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas é muito profundo isso, sabe? Às vezes, mas eu não amo outros deuses. Eu não adoro outros deuses. Mas já parou para pensar que às vezes coisas simples na sua vida, tipo, te tira da sua conexão de Deus? Sabe, às vezes você tem um carro, que aquele carro faz você amar mais o carro do que a Deus. Às vezes a sua casa, às vezes um bem, às vezes uma pessoa, sabe? Não importa. Não importa o que seja. Se tem alguma coisa na sua vida, uma vez o pastor Jonas Pinho, quando estudava no IASP, hoje é o NASP Campus 3, na época era IASP, e o pastor Jonas Pinho era o pastor da igreja do IASP na época, e ele fez um culto falando justamente sobre isso. Tudo aquilo que tira o seu foco de Deus é como se você estivesse adorando uma coisa a mais do que Deus. Nada pode tirar o seu foco de Deus. Ou seja,
Tudo na sua vida, você precisa amar primeiro a mais a Deus. Não importa. Aí eu tenho um carro maravilhoso. Deus é mais importante do que o seu carro. Eu tenho uma casa que eu sonhei, que eu lutei para ter. Deus é mais importante do que a sua casa. Nada deve ser mais importante do que Deus. Se você tem qualquer coisa na vida que tira o seu foco de Deus, essa coisa deve ser eliminada da sua vida, porque Deus tem que ser sempre a coisa mais importante na sua vida. E a outra coisa é amar. Deus odeia a injustiça praticada contra qualquer pessoa que seja, sabe? Deus, imagina, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador, e Ele vê a injustiça nossa, um contra os outros, guerras, brigas, desavença entre irmãos, entre pessoas, entre vizinhos, intrigas, fofocas. Deus odeia isso. Deus odeia a injustiça e o mal praticado um contra os outros. Esses são os dois maiores pecados, a idolatria e a injustiça praticada um contra os outros. Já entrando aqui na parte de terça-feira, vem falando que Deus ama a justiça. E já diz aqui, no início da lição, diz assim, por isso ele revela profunda preocupação com a injustiça, o que desperta a sua injustiça e indignação em favor das vítimas do pecado. No Antigo e no Novo Testamento, mostra que Deus revela constantemente o seu amor pelos oprimidos e sofredores, ao mesmo tempo que Ele expressa sua ira contra aqueles que causam sofrimento e opressão. Ou seja, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, mostra que Deus ama aquelas pessoas que são oprimidas, aquelas pessoas que estão sofrendo, ou seja, aquelas pessoas que praticamente não recebem amor no mundo. Elas são oprimidas, elas são sofredoras, elas sofrem pra caramba, mas Deus ama essas pessoas. Não importa o sofrimento que você tenha passado, não importa aonde a dor que você tem no seu coração. Eu falo uma coisa para você, Deus te ama. Às vezes você olha para trás e fala assim, será que Deus está comigo? Será que eu tenho Deus? Já passou isso na minha cabeça muitas vezes, sabe? Às vezes num momento de tristeza, momento de dor, eu falo, Deus, cadê você? O que aconteceu com você? Onde você está? Por que eu estou sofrendo tanto? Às vezes nós temos que passar por algumas coisas na vida, para ser mais forte lá na frente. Mas Deus não nos abandona. Deus está sempre comigo em todos os momentos. Porque Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele ama a justiça e não a injustiça. Aqui na própria lição, no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo que depois da pergunta número 5, diz assim, segundo alguns estudiosos, no Salmo 82, condena governantes responsáveis pela injustiça na sociedade, além de fazer referência ao juízo divino executado contra poderes espirituais, chamados de deuses, que estão por trás de juízes e governantes corruptos. Ou seja, Deus, às vezes você vê uma pessoa, um governante que pratica injustiça, que pratica mal, que de vez de ele estar ali para ajudar a sociedade, para ajudar a humanidade, para ajudar as pessoas, ele está ali somente para fazer coisas que vai prejudicar as pessoas, que vai fazer injustiça contra as pessoas. Deus está vendo tudo isso e Deus odeia isso. E um dia essas pessoas vão pagar por todo o mal, toda a injustiça que tem praticado contra as pessoas de bem, contra as pessoas boas. Além disso, diz aqui na lição, além disso, elas recebem a seguinte ordem: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. Ou seja, a ordem é para essas pessoas, para esses governantes, para esses líderes, para esses juízes, pessoas que precisam ajudar outras pessoas, que elas têm que defender os direitos dos fracos, dos órfãos, fazer justiça aos aflitos e aos desamparados. Ou seja, nós devemos fazer sempre a justiça. Como que eu vou fazer justiça? Ajudando as pessoas. Se você vê uma pessoa desamparada, você vai amparar aquela pessoa. Se você vê uma pessoa sem condições, você vai dar condições para aquela pessoa. Porque se Deus te deu condição de ter uma vida melhor do que algumas pessoas, por que não ajudar aquelas pessoas? Eu falei no início da lição que eu estava na Amazônia, fazendo missão na Amazônia. E para mim foi uma coisa muito importante. Eu saí do meu trabalho, que a gente trabalha no escritório, com ar-condicionado,
e fui fazer missão no calor da Amazônia. Pintar casa, construir posto de saúde, fazer visitação. São várias coisas que você faz quando você vai fazer missão. E quando você faz essas coisas, você vê o amor daquelas pessoas, sabe? Era uma comunidade ribeirinha. E ali naquela comunidade ribeirinha você vê aquelas pessoas simples, pessoas com uma casa bem simples, com banheiro fora de casa. Às vezes a gente tem banheiro dentro de casa, a gente tem uma vida confortável. E daí você vê uma pessoa tão simples, mas com amor a Deus. E muitas vezes a gente com uma vida melhor esquece de Deus, esquece do amor. E quando você se conecta com essas pessoas, você começa a ter uma compaixão maior. Você quer fazer mais, você quer ajudar mais aquelas pessoas. E foi assim que eu me senti, querendo ajudar, querendo compartilhar. E Deus quer isso na gente, porque Deus é um Deus que nos ama e também Ele ama a justiça. Na parte de quarta-feira, vem falando sobre chamados para estabelecer justiça. Nós acabamos de falar que Deus ama a justiça. Mas Deus não só ama a justiça, como Ele também nos convida, quando Ele nos chama a fazer a justiça também. Se nós amamos a Deus, e Deus ama a justiça, por que nós não vamos fazer justiça? Aqui na lição diz que desde o Antigo Testamento, desde lá dos profetas, eles já chamavam a sociedade para fazer justiça. Isaías, aqui já no segundo parágrafo da lição de quarta-feira, diz assim, Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. E no terceiro parágrafo diz assim, da mesma forma Jeremias proclamou a mensagem de Deus ao rei Joaquim. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos contrariando o direito, que faz do próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar um salário. Aqui, na parte de quarta-feira, vem falando que somos chamados a estabelecer justiça, ou seja, se eu vejo uma coisa sendo feita, uma injustiça sendo feita, eu automaticamente tenho que ajudar e fazer a justiça. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar de mãos atadas. Eu tenho que ajudar a fazer a justiça de Deus. Isaías, Jeremias, todos eles, profetas bíblicos, não ficaram ali parados. Eles falaram, nós temos que sair, nós temos que fazer justiça, sabe? Ajudar os órfãos, as viúvas. Olha aqui, Jeremias diz assim, aprendam. Isaías diz aqui, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor e garantam o direito dos órfãos, defendam a casa das viúvas. Que bonito isso que Isaías fala aqui. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam as causas das viúvas. Isso é maravilhoso. E para você não falar que, mas só no Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento também tem. Aqui em Mateus 23, de 23 a 30, diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo de hortelã, do entro, do cominho, mas desprezam preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Ou seja, aqueles fariseus estavam ali dando seus dízimos das hortelãs, do endro, do cominho, achava que isso era o suficiente, achava que só isso bastava, mas não. Deus diz, façam essas coisas, mas ao mesmo tempo pratiquem a justiça, a misericórdia e a fé de Deus. Continue fazendo o que vocês estão fazendo, mas acrescentem o mais importante, que é a justiça de Deus, a misericórdia e a fé. Na parte de quinta-feira diz assim, quem é o meu próximo? Porque eles estavam falando, ame a Deus, mas ame o seu próximo também. Quem é o meu próximo? Quem é? É só aquelas pessoas que estão à minha volta, o meu filho, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu cachorro, esses são os meus próximos? Não, não. O seu próximo é qualquer pessoa. Vocês lembram da história do bom samaritano?
A pessoa estava ali caminhando, ela foi assaltada por ladrões, onde ela foi agredida, onde ela foi espancada, ficou jogada ao chão. Passou ali um sacerdote, e o que o sacerdote fez? Nada. Passou um levita, e o que o levita fez? Todo mundo esperava, né? O certo é esperar que um sacerdote ajude aquela pessoa. Mas o sacerdote não fez nada. Passou o levita, e o levita também viu aquilo ali e não fez nada. Então passou o bom samaritano. E o bom samaritano, ele pegou aquela pessoa desconhecida, amparou aquela pessoa, curou suas feridas, levou para uma hospedagem, pagou a hospedagem e deixou aquela pessoa ali. Ela ajudou uma pessoa que ela não conhecia. Ou seja, você tem que ajudar pessoas à sua volta. Não importa quem seja a pessoa. Você tem que ajudar pessoas. A nossa missão aqui nessa terra é ajudar pessoas. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais pessoas eu levo para o céu, mais breve volta de Jesus fica. Eu, como cristão, eu tenho que apoiar, eu tenho que ajudar a qualquer pessoa, sem olhar a quem. Não importa quem seja, não importa se é meu amigo, se é meu parente, se é meu vizinho, se é uma pessoa à minha volta, se é uma pessoa desconhecida. Deus pede para você ajudar. Você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Você tem que amar a todas as pessoas. Todas as pessoas. Não importa quem seja. Pode ser seu amigo, pode ser seu inimigo. É mais fácil amar o amigo do que amar o inimigo. Mas todas as pessoas, de igual forma, é importante você amar. Tanto o amigo quanto o inimigo, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. Deus diz, ame o próximo como a si mesmo. Ele não fala quem é o próximo. Ele só fala, ame o próximo. Só isso é o que você tem que fazer. É o que eu tenho que fazer. Amar o próximo como a mim mesmo. Esse é o mais importante. Isso está lá no início da lição, no verso para memorizar, que é o verso que você tem que todo dia ler. Vamos ler de novo o verso lá, no início? Que é maravilhoso esse verso. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio seu irmão, esse é mentiroso. Aqui na Bíblia, eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, sou mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, que vê, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Então, primeiro, eu tenho que amar o meu irmão, amar o meu próximo, amar as pessoas à minha volta, e depois eu vou amar a Deus. Porque eu não estou vendo Deus, eu estou vendo meu irmão, estou vendo as pessoas à minha volta, estou vendo as dificuldades, então eu tenho que amar a Deus e as pessoas à minha volta, o meu próximo, amar a todos. Ficou claro isso para você? E para fechar a lição aqui, eu quero ler uma frase que diz assim, ó, Jesus não apenas falou sobre justiça, mas veio trazê-la ao mundo. Jesus não apenas falou, mas ele veio trazer a justiça ao mundo. Ele foi e sempre será o cumpridor do chamado profético e do anseio da justiça. Ou seja, Deus, ele não só fala, ele não só diz, ele não só orienta, mas ele demonstrou isso quando ele veio aqui na terra. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele demonstrou como você tem que fazer para fazer a justiça, para amar o seu próximo como a si mesmo, como que você tem que fazer para amar aquele que pratica, para amparar aqueles que recebem justiça e como que você tem que agir contra aquelas pessoas que praticam a injustiça. Tudo isso Deus veio e demonstrou através de atos. Ele não apenas disse, não apenas deixou escrito, mas ele comprovou cada coisa através dos seus atos aqui nessa terra. E eu hoje quero fazer a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu quero me amar, mas também quero amar outras pessoas. Porque a partir do momento que você ama a Deus, diz que ama a Deus, consequentemente, você vai amar qualquer pessoa à sua volta. Pessoas que praticam bem ou pessoas que praticam mal. Você vai amar e perdoar todas essas pessoas de igual forma. Que essa seja a minha e a sua oração. Peço que você continue conosco na próxima lição, do número 13. Quero que você compartilhe com mais pessoas esse vídeo. E no próximo trimestre também estaremos juntos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por ser um Deus de amor e um Deus de justiça. Obrigado por estar conosco a cada momento, por nos amar,
por nos cuidar, por nos proteger. Esteja conosco durante essa semana, durante as próximas semanas, nos abençoe, que nós possamos ser pessoas diferentes, que nós possamos amar a nós mesmos e os nossos irmãos da mesma forma que você nos ama. Que nós possamos demonstrar o seu amor às pessoas à nossa volta. Então, isso que eu lhe peço, ele suplica, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Um grande abraço para você e fique com Deus e até a próxima lição.